Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria e um prazer ter a companhia de vocês aqui para prepararmos e considerarmos assuntos espirituais que envolvem as nossas reuniões semanais. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 25 de setembro a 1 de outubro, nós vamos estudar o estudo 31 da revista Sentinela. E, como de costume, vamos fazer aqui uma preparação e uma análise de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo, que inclusive vai ser muito encorajador. Pedimos que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, ative as notificações, isso é importante, para você ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe nossos vídeos. Isso também vai ajudar muito o nosso canal a crescer novamente e vai fazer com que isso ajude outros irmãos que também vão preparar esse artigo. Muito bem. Então, desejamos que todos fiquem à vontade para fazer suas anotações e respostas e que, com o auxílio desse vídeo, vocês possam entender e compreender bem esse estudo. O estudo 31 tem o seguinte tema: sejam firmes e inabaláveis. Temos como base o texto de 1 Coríntios 15:58. Meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. O que vamos ver? Desde a época de Adão e Eva, Satanás tenta convencer as pessoas de que elas podem decidir por si mesmas o que é certo e o que é errado. E ele faz o mesmo com a gente. Ele quer nos convencer de que não precisamos seguir as leis de Jeová ou as orientações que recebemos da organização. Este estudo vai mostrar como podemos nos proteger do espírito de independência do mundo de Satanás e fortalecer nossa determinação de continuar firmes ao lado de Jeová. A pergunta dos parágrafos 1 e 2, temos uma pergunta só. Por que um cristão pode ser comparado a um prédio bem alto? Temos o texto de 1 Coríntios 15:58, que é a base do nosso estudo, para ler. Após a leitura, veja a resposta. Um cristão precisa ter equilíbrio entre ser firme e flexível. Ele precisa ser forte e inabalável ao defender e obedecer às leis e os padrões de Jeová. Também precisa estar pronto para obedecer e não permitir que nada o faça mudar de ideia. Por outro lado, ele precisa ser razoável ou flexível, sempre que for possível ou necessário. Um cristão que aprende a ter esse equilíbrio não vai ser muito duro e nem liberal demais. Primeiro subtítulo do estudo: Como nos manter firmes. Parágrafo 3. Que leis Jeová deu em Atos 15, 28 e 29? Então, após a leitura, vejam a resposta. 1. Rejeitar a idolatria adorando somente a Jeová. 2. Respeitar a santidade do sangue. E 3. Obedecer às leis da Bíblia de não praticar imoralidade sexual. Parágrafo 4. A pergunta: como mostramos que adoramos apenas a Jeová? Temos o texto de Apocalipse 4:11 para ler. Após a leitura, veja a resposta. Nós rejeitamos a idolatria e não adoramos imagens religiosas. Nós também não adoramos humanos. Por exemplo, não tratamos nenhum político, líder religioso, atleta ou qualquer pessoa famosa como se fosse um deus. Nós adoramos apenas a Jeová, aquele que criou todas as coisas. Agora vamos para o parágrafo 5. Pergunta: por que obedecemos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue? Resposta: porque Jeová diz que o sangue representa a vida, um presente maravilhoso dele para nós. Quando Jeová permitiu que os humanos comessem a carne dos animais, ele ordenou que não comessem o sangue. Ele repetiu esse mandamento quando deu a lei mosaica para Israel. E Jeová orientou o corpo governante do primeiro século a dizer para os cristãos se absterem de sangue. Parágrafo 6. Que esforço temos que fazer para obedecer aos padrões morais de Jeová? O apóstolo Paulo nos aconselhou a fazer morrer os membros do nosso corpo, ou seja, fazer tudo o que pudermos para nos livrar de qualquer desejo errado.
Por isso, quando formos tentados a fazer algo errado, devemos nos esforçar para rejeitar imediatamente qualquer pensamento ou ação que possa prejudicar nossa amizade com Jeová. Continuando, parágrafo 7. Pergunta: o que devemos estar decididos a fazer e por quê? Devemos estar decididos a ser obedientes a Jeová de coração, e assim mostrar a mesma atitude do salmista que disse: eu decidi obedecer aos teus decretos em todas as ocasiões, até o fim. Segundo subtítulo do estudo: como Satanás tenta nos enfraquecer. Parágrafo 8. De que maneira Satanás tenta enfraquecer nossa determinação? Resposta: através de perseguição, Satanás usa violência e pressão psicológica para enfraquecer nossa determinação. O objetivo dele é nos devorar ou destruir nossa amizade com Jeová. Hoje em dia, vemos isso na Rússia e em outros países, onde as testemunhas de Jeová são tratadas de maneira cruel e nossos irmãos são atacados de várias maneiras. Parágrafo 9 agora. A pergunta é: que experiência mostra que temos que ter cuidado com a pressão sutil? Então a resposta é essa experiência que temos no parágrafo, irmãos. Observamos aqui no parágrafo a experiência de Bob, que estava internado para fazer uma cirurgia de risco. Ele disse aos médicos que, de jeito nenhum, aceitaria uma transfusão de sangue. O cirurgião concordou em operá-lo sem sangue, mas na noite antes da cirurgia, o anestesista foi conversar com Bob depois que a família dele tinha ido embora. Ele disse que os médicos provavelmente não colocariam sangue nele, mas que o sangue estaria disponível caso fosse preciso. Talvez o anestesista tenha pensado que Bob iria concordar com isso, porque a família dele não estava por perto. Mas Bob continuou firme e disse que não aceitaria sangue em nenhuma situação. Parágrafo 10. Porque a maneira de pensar do mundo é perigosa. Temos o texto de 1 Coríntios 3, 19 e 20 para ler. Após a leitura, vejam a resposta. Porque a sabedoria deste mundo muitas vezes faz as pessoas desobedecerem a Deus. Por exemplo, foi isso que aconteceu com alguns cristãos em Pérgamo e Tiatira. Eles foram influenciados por aqueles que praticavam imoralidade e adoravam ídolos, e com o tempo passaram a tolerar a imoralidade sexual. Então hoje também, outras pessoas, inclusive até familiares, podem tentar nos convencer de que não tem problema desobedecer a uma lei de Jeová ou ceder aos nossos desejos. Eles também podem dizer que somos muito rígidos e que os padrões da Bíblia estão ultrapassados. Parágrafo 11. O que nós não devemos fazer? Não podemos ir além das coisas que estão escritas, mesmo que às vezes podemos pensar que as instruções que Jeová dá não são tão claras. Não devemos ficar criando regras em assuntos de decisão pessoal. Parágrafo 12. A pergunta: como Satanás usa vão engano? Hoje, Satanás usa a mídia e as redes sociais para espalhar teorias da conspiração e notícias falsas promovidas por líderes políticos. Isso aconteceu muito durante a pandemia da Covid-19. Muitos sofreram com ansiedade porque deram atenção a essas informações falsas. Mas as testemunhas de Jeová, que escutaram as orientações dadas pela organização, evitaram esse problema. Continuando, parágrafo 13, a pergunta: por que devemos tomar cuidado com as distrações? Resposta: o texto de Filipenses 1, 9 e 10 nos deixou claro que não devemos perder de vista as coisas mais importantes. Por isso precisamos tomar cuidado com as distrações, pois elas podem nos fazer perder muito tempo e energia que poderíamos usar em coisas que realmente trazem algum benefício. Terceiro subtítulo do estudo: como podemos continuar firmes? Parágrafo 14. O que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? O que vai nos ajudar é pensar no porquê nos dedicamos a Jeová e nos batizamos. Ao meditarmos nisso, vamos observar o tanto de mudanças que fizemos na vida e quanto isso foi bom para nós. Além disso, vamos perceber que estamos andando no caminho correto, ou seja, na estrada que nos levará para a vida eterna. Parágrafo 15. Por que é importante estudar a palavra de Deus e meditar nela? Resposta: uma árvore que tem raízes profundas e fortes consegue continuar de pé.
E nossa fé é como as raízes de uma árvore. Quanto mais forte for nossa fé, mais fácil será continuarmos firmes e termos certeza de que Jeová sempre pede o que é melhor para nós. Então, por isso que é importante estudar a palavra de Deus e meditar nela, porque é isso que vai fortalecer nossa fé. Parágrafo 16. A pergunta: como um coração firme protegeu Bob? Temos o texto do Salmo 112, 7 para ler. Após a leitura, vejam a resposta. Vimos aqui que quando o anestesista disse que haveria sangue disponível, caso fosse necessário, Bob respondeu sem pensar duas vezes que, se houvesse qualquer chance de aplicarem sangue nele, ele sairia do hospital imediatamente. Então, esse coração firme para com Jeová foi uma proteção para Bob, porque no final ele disse que não tinha dúvida do que fazer e nem tinha medo do que ia acontecer. Chegamos ao parágrafo 17. O que aprendemos com a experiência de Bob? Veja também a imagem. Então não vamos colocar a imagem aqui, irmãos, senão não vai caber a resposta. Mas iremos descrever ela para que os irmãos consigam entender e compreender a gravura e também consigam comentar, caso o irmão pergunte. Tá bom? Mas veja a primeira resposta. Aprendemos que quando estamos preparados ou já bem antes decidimos o que fazer, nós também vamos ter um coração firme, não importam os desafios que surjam. Então é isso que nós estamos vendo na gravura, né? Provavelmente o Bob, ele se preparando antes de ir para o hospital, né? Ele está preenchendo ali o cartão de diretrizes, fazendo uma pesquisa, ou seja, estudando a palavra de Deus e meditando nela. Então ele já tinha decidido o que ele iria fazer. E se preparar antes, irmãos, é como esse prédio, bem firme e bem estruturado. Não importa o clima ou se vier uma tempestade, o prédio vai continuar firme, não vai ceder e não vai cair. Assim é nós também. Se estivermos bem preparados, meditarmos por que nos dedicamos e nos batizamos, estudarmos a palavra de Deus, isso também vai fortalecer nosso coração, e aí, quando houver situações difíceis, onde vamos ter que tomar uma decisão, não vamos ter dúvidas. Vamos tomar a decisão mais sábia, que é alegrar o coração de Jeová. Agora eu vou ler a descrição da gravura. Para continuar firme, pense no porquê você se dedicou e se batizou. Estude a palavra de Deus e medite nela. Fortaleça seu coração e confie em Jeová. Parágrafo 18. O que o exemplo de Baraque nos ensina? Veja a imagem da capa. Então, vamos ver a resposta primeiro. Observamos aqui que, ao ir lutar contra Cícera, Baraque confiou totalmente na orientação de Jeová e foi bem sucedido, porque no final da batalha Jeová deu a vitória a ele. Então, isso nos ensina que Jeová também vai nos dar a vitória se confiarmos nele e na orientação que ele nos dá por meio de sua organização. E aí nessa gravura, irmãos, podemos ver mais ou menos a descrição dessa batalha, né? De Baraque e seus homens indo contra o exército de Cícera, né? Então eles corajosamente, principalmente Baraque, confiou em Jeová e Jeová deu a vitória a ele. Veja a descrição. Baraque e os outros israelitas corajosamente indo atrás do exército de Cícera. Último subtítulo do estudo. Esteja decidido a continuar firme e inabalável. Parágrafo 19. Por que você quer continuar firme e inabalável? Uma pergunta pessoal. Veja como eu coloquei, irmãos. Porque essa é a melhor decisão para tomar. Afinal, se continuarmos firmes e inabaláveis, amando a Jeová e obedecendo às orientações dele, vamos ser bem-sucedidos em tudo e no final, Jeová nos recompensará com a vida eterna. Agora, meus irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta de recapitulação: como podemos continuar firmes e obedecer às leis e aos padrões de Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6, mas especificamente são aquelas partes que estão em negrito ou em branco aí na sua revista. Podemos continuar firmes por, primeiro, rejeitarmos a idolatria e adorarmos apenas a Jeová. Segundo, obedecermos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue. E terceiro, por seguirmos o alto padrão de moral estabelecido por Jeová. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como Satanás tenta enfraquecer nossa determinação de continuar firmes? Aqui é a mesma coisa, irmãos, aquelas partes em negrito ou em branco que estão grifados aí na sua revista, dos parágrafos 8 a 13.
Ele faz isso de várias maneiras, mas vimos neste estudo 5 exemplos. Primeiro, perseguição. Segundo, pressão sutil. Terceiro, a maneira de pensar do mundo. Quarto, informações enganosas. E quinto, distrações. Última pergunta de recapitulação. Que 4 coisas podemos fazer para continuar firmes? Resposta, parágrafos 14 a 18. Primeiro, pense no porquê você se dedicou e se batizou. Segundo, assim como uma árvore que tem raízes profundas e fortes, fortaleça suas raízes ou sua fé estudando a palavra de Deus e meditando nela. Terceiro, fortaleça seu coração assim como o rei Davi. Quarto, confie em Jeová assim como Baraque. E chegamos ao fim de mais um estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Dessa vez o estudo 31, que vai ser considerado nessa semana, 25 de setembro a 1 de outubro. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pelo carinho. Esperamos de coração que vocês possam ter tirado bastante proveito, possam ter feito excelentes anotações e que cada um de vocês continue firmes e inabaláveis, conforme o incentivo desse estudo. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um assunto, uma preparação aqui, e também compartilhar nossos vídeos. Isso é muito importante, porque vai fazer com que eles cheguem a mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Um grande abraço, que vocês tenham um excelente fim de semana e até os próximos vídeos.